Eu queria falar hoje sobre o nosso maior inimigo e como vencê-los. Você já parou para pensar nos seus inimigos? Tem gente que tem um monte de inimigo, eu não sei você. Eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, de se relacionar, ou vive muitos desafios, e tem diversos inimigos, né? Tem gente que olha dentro de uma situação e fala, poxa, essa situação, ou tantas coisas me influenciam de forma negativa. E às vezes a gente fica se perguntando, mas quem realmente é o nosso inimigo? Quem de fato é contra nós? E a Bíblia vai falar sobre algumas delas, né? Mas qual é o maior dos nossos inimigos? Quando a gente vai para a Bíblia, e você vai conversar com as pessoas, normalmente você encontra algumas pessoas falando assim, pastor, eu não me dou com a pessoa tal. Eu não consigo, aquela pessoa não me desce. Você já ouviu isso? Tem alguns que falam até assim, né? O meu santo não bate com o dele. Aqui na igreja, irmão, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós só temos um santo, né? Que é Jesus, irmão, não tem outro. Então, se o teu não bate com o dele, alguém está com o santo errado na vida aí, irmãos. Tá? Às vezes a gente tem dificuldade com pessoas. O vizinho, colega de trabalho, patrão, né? Quem nunca teve problema com o patrão, com o superior, com o supervisor, ou com uma pessoa do trabalho? Quem nunca teve uma dificuldade com essas pessoas? Casa é um problema, você pode facilmente, vizinhos, você facilmente arruma problema, se você quiser. Eu sempre conto da história do seu Wilson. Seu Wilson era um vizinho que eu tive, ele, a esposa e o cachorro Murilo. Era um Golden Retriever dentro de um apartamento, irmãos, dentro do BNH, lindo, irmãos, apaixonado na Liliane, via a Liliane e ficava doido. Mas seu Wilson, irmãos, depois de 11 horas da noite, resolvia fazer uma barulhada, irmãos, dentro de casa, você não tem noção, arrumar móvel. Teve uma noite que eu lembro disso até hoje, né? Que parecia que parecia que a esposa dele estava socando alho, ou era boldo para fazer um chá, que comeu alguma coisa que foi indigesto. Aí você imagina você morando no apartamento e aquele barulho, e você dormindo, constantemente. Mas o seu Wilson era uma graça, irmãos, ele era uma pessoa muito doce, uma pessoa muito boa, ele e a esposa. Se a gente quisesse, a gente arrumava o problema, mas a gente resolveu resolver o problema. Aí, por causa dele, hoje, a Liliane só dorme com barulho de ventilador ligado, irmãos, porque ela resolveu ligar o ventilador, virar para a parede, para poder cobrir o barulho que o seu Wilson e a esposa faziam no apartamento de cima, para a gente não ter problema. E aí, às vezes, a gente ia viajar, irmãos, eu tinha que, antes de descobrir que tinha no celular o barulho do ventilador, por 10 horas, eu já tive que levar ventilador para a viagem, irmãos, porque ela não conseguia mais dormir sem o barulho do ventilador. Mas se eu quisesse arrumar problema, eu poderia arrumar uma inimizade muito grande com o vizinho, não é verdade? E a gente tem, às vezes, motivos. Às vezes as pessoas falam, não, pastor, mas eu tenho meus motivos. Aquela pessoa me feriu, ela me magoou, ela fez algo muito ruim para mim. E as pessoas vão dizer, né, alguns aqui vão dizer, que o seu maior inimigo, que o nosso maior inimigo é uma pessoa. Hoje, nessa era de eleição, a gente vê pessoas claramente que não gostam de quem vota no partido contrário. E elas acham que realmente o maior inimigo que elas têm, às vezes é o Lula, ou é o Bolsonaro, ou é quem vota neles. E aí a gente vai para a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 44, vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore por quem os persegue. Observe, Jesus não nega que a gente possa ter pessoas, seres humanos, que vão nos criar problemas, que vão ser alguém que causa dificuldade para a gente,
pessoas que nos ferem, pessoas que fazem coisas que nos afrontam, pessoas que nos magoaram ou que nos perseguem. Mas a postura que Jesus coloca aqui, ele fala, olha, vocês conhecem, vocês já ouviram isso, vocês devem amar o próximo, né, e odiar o seu inimigo. E Jesus fala, olha, mas não é bem assim que acontece comigo. Dentro da proposta que eu vim trazer para vocês, vocês precisam amar os seus inimigos. E vocês também precisam orar por aqueles que perseguem vocês. Você tem feito isso? Não responda, por favor. Não fale isso. Mas é uma grande pergunta. Provérbios capítulo 24, versículo 17 diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Provérbios 25, 21 vai dizer: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. E aí a gente para pensar, será que realmente as pessoas são os nossos maiores inimigos? Não. Pelo que a Bíblia apresenta, os inimigos, as pessoas, né, as pessoas que às vezes podem nos fazer mal, na verdade, elas não são os nossos maiores inimigos, mas elas precisam ser o alvo das nossas orações. Por mais que Jesus possa entender que existem situações onde nós somos perseguidos e somos afrontados por pessoas, ele não diz que elas são os nossos maiores inimigos. Que as pessoas não são nosso alvo da onde a gente deve colocar a nossa atenção como nosso maior inimigo. Mas sim, essas pessoas precisam ser alvo das nossas orações, da nossa dedicação, do nosso amor, porque a gente precisa amar os inimigos. E aí a gente começa a pensar, então quem deve ser o nosso maior inimigo? Porque Efésios capítulo 6, versículo 12, vai realmente descartar toda e qualquer dúvida sobre o nosso maior inimigo serem as pessoas. Que vai dizer, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos na esfera celestial. Paulo ele vai dizer para a gente que a nossa luta ela não deve ser contra carne e sangue. O que ele está querendo dizer? Contra pessoas. A nossa guerra não deve estar a nossa energia não pode estar sendo gasta em guerras contra as pessoas. Mas ele fala que a nossa guerra tem que ser contra, né, os espíritos malignos, contra o diabo. E aí a gente para e fala assim, é verdade, pastor. Ele deve ser o nosso maior inimigo. Por quê? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver, né, em João capítulo 10, versículo 10, que ele, né, o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. E aí a gente continua vendo que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Que foi o diabo que foi até Deus e falou sobre Jó, e aí fez com que aquilo tudo acontecesse na vida de Jó. Foi o diabo que envenenou o coração, né, de Judas, para que Judas traísse a Jesus. E a gente vai ver que constantemente nós somos atacados e sofremos investidas malignas sobre a nossa vida. E a gente precisa, então, estar vigilante. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Queridos, você já viu pessoas que tudo é do diabo? Já encontrou gente assim? Tudo é o diabo. Não, isso é do diabo. Não, aquilo é do diabo. Não, isso não pode, isso aqui pertence ao inimigo. A gente não pode fazer isso. A gente não pode ver novela porque é do diabo, não pode ouvir música que é do diabo, a gente não pode assistir um filme que é do diabo, algumas roupas são do diabo. Irmãos, dado a todos os exageros, eu até entendo, mas tem gente que às vezes não vê diabo em nada.
E a gente também não pode ser assim. Achar que o inimigo, ele não atua em nenhum momento, porque a Bíblia diz, ele está ao derredor, rodando, dando uma volta, procurando quem ele possa tragar, procurando quem vai dar um mole, quem vai dar uma brecha, quem vai permitir que ele realmente se aproxime. O diabo, ele está sempre à nossa volta, querendo nos seduzir e fazer com que a gente perca a nossa salvação, perca os propósitos de Deus na nossa vida, perca as promessas do Senhor que Ele tem sobre nós, que a gente fuja do alvo, que a gente corra. Ele está sempre nos dando a tentação, nos mostrando algo que nós não deveríamos estar olhando, observando, desejando, cobiçando. Ele está sempre ali. Ele tem a influência no mundo. A Bíblia já diz, o mundo ele jaz no maligno. Mas ele é o nosso maior inimigo? A gente pode considerar o diabo o nosso maior inimigo? Lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, vai dizer: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Lucas capítulo 10, versículo 19, vai dizer: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando a gente para ver esse texto, a gente vê que o diabo, na verdade, irmãos, ele é vencido. Ele luta uma guerra perdida. Ele está batalhando para tentar alcançar alguns que estão fracos na sua fé, que, como eu disse, estão dando bobeira para o inimigo. Mas ele já sabe que o fim dele é perdido. É uma guerra que ele luta sabendo que ele vai perder. É a mesma coisa que eu ir lutar jiu-jitsu com o Edinho. Eu sei que eu vou perder, irmãos. Eu sei que não vai ter jeito para mim. Por quê? Eu não luto, eu não sou apto. Mas na guerra ali, eu vou tentar de alguma forma me defender e ganhar dele. Eu não vou desistir. Lógico que eu não sou bobo, essa guerra eu nem entro, né, irmãos? Mas o diabo, ele vai nessa guerra. Ele está nessa luta. Mas em breve o nosso Deus esmagará sobre os nossos pés o diabo, irmãos. Ele já é vencido. Quando o diabo te afrontar, irmãos, te tentar, fizer qualquer coisa contra você, você pode olhar para ele e falar: você é um derrotado. Eu não vou cair na sua. Eu não vou te dar ideia. Ele é um inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Mas ele não é o nosso maior inimigo. Não é. Ele, de hipótese alguma, ele é o nosso maior inimigo. Pastor, e quem é o nosso maior inimigo? Gálatas capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. A carne representa, muitas vezes, representa a nossa humanidade. A carne representa os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso homem caído, a vontade de fazer aquilo que não é de Deus, aquilo que Deus não quer. Nosso maior inimigo, na verdade, irmãos, somos nós mesmos. Nós, muitas vezes, é que nos sabotamos. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, dizendo assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Em outras versões, está sempre diante de mim. Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que é certo,
Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho, como a gente disse no início, eu sei que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Eu sei que eu tenho que amar os meus inimigos. Eu sei que eu tenho que perdoar as pessoas. Eu sei que eu não posso levar desaforo para dentro de casa. Eu sei que eu não posso ficar com essas coisas guardadas dentro do meu coração. Eu sei que eu não posso desagradar o Senhor nessa área. Eu sei disso tudo. Mas eu não consigo fazer. Mas o mal, aquilo que eu sei que eu devo me afastar, aquilo que eu sei que eu deveria correr, ele está sempre diante de mim. E muitas vezes eu não consigo resistir. Eu realmente falo mal de alguém que eu não deveria estar falando. Eu realmente tento me vingar das pessoas que me fizeram mal. Paulo está falando que a gente é esse ser humano que sabe o que tem que fazer, que tem convicção daquilo que é certo, daquilo que é correto, do caminho que deve andar, mas insiste em fazer aquilo que é errado. E a gente está sempre colocando a culpa nos outros. A gente vai falar, o inimigo está furioso contra a minha vida, pastor. E a gente chega, eu já ouvi isso algumas vezes, e aí, como é que está, meu irmão, está tudo bem? Pastor, o inimigo está furioso com a minha vida. Nossa, o senhor não tem noção, estou passando um vento, uma prova, o senhor não tem noção do que está acontecendo comigo. Às vezes eu chego e falo assim, pô, pastor, eu estou nessa situação porque a minha mulher fez isso, isso e isso. O meu cunhado, ele agiu assim, assim. O meu sócio, ele me roubou. E aí a gente pergunta, teu sócio te roubou ou você deixou o teu sócio te roubar? Porque às vezes você confiou demais, você não deveria ter confiado. A gente tem a síndrome de sempre colocar a culpa para os outros. É a igreja, é o pastor, é o líder. A culpa nunca é nossa. No meu caso, é o bispo, é o SD. A culpa nunca é minha. Eu vou falar, é a igreja. Irmãos, olha, a gente trabalhando, deve ter 6 anos, 6 ou 7 anos que eu comecei a trabalhar com o Gessel. A primeira igreja que eu implantei foi no Xamã, deu muito certo, negócio avassalador do que estava acontecendo lá com o Gessel. Foi realmente algo assim incrível. Em um ano, uma igreja pequena, a gente tinha 3, começamos com o Gessel na minha casa, em um ano a gente já estava com 9 Gessels, sem ter conhecimento, só vendo, a gente não tinha material nenhum, e foi um negócio assim, antes de eu sair a gente estava indo para 13 Gessels, estava multiplicando as pessoas apaixonadas por aquilo que estavam vivendo, e assim, irmãos, eu ouvi muito, isso não vai dar certo aqui. E eu sempre falava, mas só vai dar certo se eu tentar. Se eu não tentar, eu não sei se vai dar certo, eu tenho que tentar. E aí eu comecei a fazer na minha casa, abri minha casa, a gente morava num apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro, ali no centro da cidade. E a gente chegou a colocar o quê? Tinha quantas pessoas lá dentro? Umas quase 20 pessoas dentro daquele apartamento. A sala era grande, irmãos, graças a Deus por isso. Mas cabia, e a gente começou ali. E a gente chegou a ter, nesses Gessels aí, uma média de 150 pessoas se reunindo, toda semana nas casas. Uma igreja pequena, irmãos. E eu vivi algo assim, incrível lá, assim, com a experiência com o Gessel. Saí de lá, começamos a trabalhar no Morém, veio a pandemia, parou tudo, a gente estava para multiplicar, a gente tinha 4 Gessels, a gente ia abrir mais 4, ia para 8 Gessel. Veio a pandemia, parou tudo. Igual aqui também, tinha Gessel, veio a pandemia, parou. E a gente está retomando isso tudo. E aí, às vezes, alguns pastores chegam para a gente e perguntam assim, poxa, mas eu não consigo emplacar lá na minha igreja. Eu não consigo fazer
o Gessel, e a gente, quando para conversar, a gente vê que o maior problema é o pastor, que às vezes não quer abrir a sua casa para poder começar o Gessel, ou ele não quer, às vezes, dar a aula da escola de líderes, e ele começa a terceirizar as funções. Não, vai lá e faz você, vai lá e faz você. E quando ele deveria assumir essa responsabilidade, porque é assim na nossa vida, irmãos. A gente tem que parar de ficar dando desculpas e assumir as nossas responsabilidades. Às vezes você está olhando para a sua vida profissional e está vendo ela indo de mal a pior. E você não assume a responsabilidade de que você precisa se capacitar, de que você precisa mudar de área, de que você precisa voltar a estudar, de que você precisa mudar. Mas a culpa é do mercado, a culpa é da economia, a culpa é de todo mundo, menos nossa. A gente começa a se esfriar, a gente começa a ter dificuldade de orar, a gente começa a olhar para a igreja e falar, mas isso, aquilo, a culpa é da igreja que não ora, a culpa é do líder que não faz um movimento de oração, a culpa é das pessoas que me deixaram de lado, e a gente nunca assume a responsabilidade. Não, eu me esfriei, eu saí, eu fui mal, eu deveria mudar. Como pastor, irmãos, eu já ouvi algumas pessoas chegarem para mim e falar assim, vai sair da igreja, né? Vai mudar de igreja. E, irmãos, assim, eu respeito, a pessoa pode ir para um lugar, ir para outro, assim como nós recebemos pessoas aqui, isso é algo normal, natural. Mas, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, pastor, é que Deus está me mandando para um outro lugar. Irmãos, normalmente, quando alguém vem falar comigo assim, com todo respeito, tá? Eu chego e eu falo assim, irmãos, quem sou eu para discutir com Deus? Deus falou com o irmão, ele não falou comigo. Como é que eu vou falar assim? Não, você não deve ir, por causa disso, disso, daquilo. Foi Deus que mandou, irmãos, eu sou submisso à voz de Deus. Como que eu vou discutir qualquer coisa com relação a uma pessoa que chega para mim e fala que foi Deus? Lá na igreja do Itamaraty, eu lembro de um caso que um jovem chegou e falou assim, pastor, não, Deus mandou eu casar com essa irmã. Sério, a Eliane foi nossa que ela lembrou. E a gente olhou e falou assim, mas não tem nada a ver, esse casamento não vai dar certo. Tinha suas particularidades. A gente orientou, conversou, o bispo Joedi, na época era o pastor, orientou, conversou, falou, não faça isso, não casem, não é assim que se toma uma decisão tão séria. Passou um ano, irmãos, separou. E aí a grande pergunta que a gente ficou, será que foi Deus que mandou também separar? Porque às vezes a gente não assume as nossas responsabilidades e coloca na conta de outros, de Deus. A gente busca pessoas para a gente responsabilizar. E a gente não se responsabiliza pelas nossas decisões, pelo que a gente faz, pelo que está dando certo e o que está dando errado. A gente tem que olhar e falar, o problema é, às vezes as pessoas chegam, o problema é minha falta de tempo, o problema é o meu filho, o problema é o meu marido, o problema é minha esposa, o problema, mas nunca é a gente. Já reparou? Nosso maior inimigo, irmãos, somos nós mesmos. Porque nós não assumimos o nosso maior desafio, as nossas falhas, a nossa dificuldade. A gente não assume. E a gente precisa aprender que a gente tem que lutar contra a gente. Porque a Bíblia já diz que há uma luta contra a carne e o espírito. Somos nós, irmãos, precisamos encarar as nossas fragilidades, as nossas deficiências, os nossos erros, as nossas escolhas. A gente precisa se autorresponsabilizar muitas vezes. Às vezes a gente vive algo muito longe do padrão, daquilo que Deus tem proposto dentro da sua palavra, para a nossa vida.
E às vezes a gente fala, mas isso não acontece na minha vida. Mas por quê? E aí a gente vai falar que Deus mentiu, que o sacrifício não valeu, que o que está escrito na Bíblia não se aplica, não acontece na minha vida. Ou é porque às vezes eu não consigo viver realmente aquilo que Ele está falando para eu viver, para eu poder experimentar tudo aquilo que Deus está falando na sua palavra. Pastor, eu preciso vencer minha carne, e você pode estar chegando nessa conclusão. Porque esse é o nosso maior desafio, irmãos. Nosso desafio não é vencer os outros. Nosso desafio não é humilhar as pessoas, ser melhor do que elas. Nosso maior desafio, irmãos, é matar literalmente a nossa carne. E aí, pastor, como é que eu faço? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai dizer: pelo que rejeitado pela imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em voz exortada, a qual pode salvar a vossa alma. O objetivo de Deus é salvar, irmãos, a nossa alma. Você sabe muito bem que nós somos agora Deus esqueci a palavra. Nós somos três, irmão: corpo, alma e espírito. A palavra travou aqui. Nós somos três. Nós somos corpo, alma e espírito. E o maior desafio, irmãos, que existe entre nós é de alcançar a nossa alma. Porque é na nossa alma, irmãos. Você já ouviu aquela frase que o pessoal fala assim: olha, não vai para o supermercado com fome, porque você vai comprar mais coisas do que você deveria, né? O pessoal tem essa frase. Eu nunca pensei em fazer algo diferente, não, irmão. Nem igual, nem diferente. Sempre fui lá no mercado, fiz as compras, nunca pensei em comer antes para ver se vai mudar alguma coisa. Mas o pessoal fala isso por quê? Porque as sensações, os desejos, as vontades elas estão todas na alma. Tem gente que fala: olha, não tome uma decisão de cabeça quente. Por quê? Porque ele está mexendo com a sua alma, com as suas decisões, com o seu... Está tudo assim, muito à flor da pele, e você não vai tomar uma decisão boa. Quando a gente para pensar nisso, a gente tem que entender dessa guerra e como as coisas funcionam. Eu vou dar um exemplo aqui. Vem cá, Edinho, vem cá, Osés, dá um pulinho aqui para mim. Vem cá, Renatinho. Eita, nós, hein? Vem cá, Edinho. Osés, fica no meio, que eu acho que tu é o que aparenta ser mais fraquinho, Osés. Os três, né? Fica aqui. Tadinho. A Fanny olha e fala assim: amor, vai lá fora, bota o casaco, senão você vai ficar gripado. Não é? Muda nada, né, Osés? É isso aí, ó. Tadinho. Osés é a alma, irmãos. Essa alma aqui, ó. Alma branca. Hã? Alma branca. Alma branca, uma pessoa tranquila, alma de paz, né? Renatinho é a carne. Eu botei o espírito mais forte, irmão, porque a gente precisa ter um espírito mais forte, tá? É só por causa disso. Como é que funciona, irmãos? O objetivo e o prêmio, irmãos, maior é a alma. Ele é o prêmio. A alma é o prêmio. E existe uma disputa, irmãos, uma guerra entre o espírito e a carne. Como é que o diabo faz? O diabo, ele usa a carne para poder pegar a alma. Então, todas as suas sensações, os prazeres do mundo, o que você quer, os seus desejos, o sentimento de vingança, isso tudo está na carne. E aí o diabo, ele usa a carne, através da carne, para alcançar a alma. O diabo, ele trabalha de fora para dentro. Ele trabalha do lado de fora, é aquilo que você vê, é aquilo que você quer, é o seu desejo, é a cobiça que você tem, é o que você quer alcançar
né? Você faz de tudo para alcançar aquilo que você quer. O diabo, ele trabalha nas coisas, né, do lado de fora, na parte sexual, é na visão, é no desejo. Você vai ver em tantas coisas, na ganância, você olha o carro do outro, você olha a casa da pessoa, você vê na internet a roupa que as pessoas estão usando, é do lado de fora que o diabo trabalha. É com aquilo que é externo. E o diabo, ele usa aquilo que é externo, que está na nossa carne, no desejo para alcançar a nossa alma. E qual é o objetivo do diabo? Levar essa alma para a morte. Larga a alma em carne, em nome de Jesus. Do outro lado vem o espírito, que tem que ser mais forte mesmo, em nome de Jesus. Ele está aqui. E aí o espírito, como é que ele faz, irmãos? É Deus. Deus, ele trabalha de dentro para fora. Você está entendendo? Deus, ele trabalha em nós, no nosso espírito. Como é que é os frutos do espírito? Mansidão, bondade, domínio próprio. São coisas que estão dentro. Paz, alegria. É tudo dentro de nós. Está aqui dentro. Ele vem de dentro para alcançar a alma. É uma guerra, irmãos. De algo que está fora, porque o diabo trabalha de fora para dentro, e Deus que trabalha de dentro, porque Ele habita em nós, Ele mora dentro de nós, Deus, Ele faz morada em nós, Ele age dentro da gente para alcançar essa alma, porque as decisões da alma, irmãos, as decisões que estão na alma, que vão nos levar ou para o céu ou para o inferno. Pode sentar, obrigado. Pode aplaudir o Senhor por esses irmãos. E aí a gente para olhar isso e falar assim, pastor, realmente eu preciso matar a minha carne, eu preciso matar os meus desejos, eu preciso mudar essa realidade na minha vida. Porque o diabo, irmãos, ele vai estar constantemente, não é que ele é o nosso maior inimigo, mas ele vai atingir, irmãos, a nossa carne. Ele vai atingir a gente do lado de fora, vai nos tentar, para que a gente ceda aos prazeres desse mundo, para que a gente ande dentro do padrão desse mundo. E Deus está trabalhando do lado de fora, do lado de dentro. Só que, irmãos, se a gente quer que alguma coisa vive, irmãos, a gente precisa alimentar. Se a gente quer que alguma coisa morra, a gente tem que parar de alimentar. É assim. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2, e vai dizer: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o quê? O comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam entregar o seu corpo, a sua carne, em sacrifício vivo. Vocês não têm que andar pelo que esse mundo ensina. Vocês precisam andar, em outras palavras, pelo que a Bíblia ensina. Se eu quero vencer o meu maior inimigo, irmãos, se eu quero viver em Deus, ter a minha vida estabilizada em Deus, fortalecida em Deus, eu preciso sacrificar a minha carne. Não é de se matar, não é de se cortar, não é de nada disso, irmãos. É de subjugar os seus desejos, as suas vontades, entendendo que Deus tem algo muito superior para você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27 vai dizer: pois eu assim corro. E aí ele vai dizer, não como coisa incerta. Ele está dizendo assim, eu corro com um objetivo, com um propósito, não correndo para um lugar que eu nem sei onde é. Eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso correr para ele. E assim combato, não como combate no ar.
Ele está falando, eu luto não como quem dá soco no vento, mas eu luto com algo que eu sei que eu preciso vencer, que eu preciso dominar, que eu preciso subjugar. E aí ele continua, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele está falando da nossa vida, olha, eu tomo conta de mim, eu luto comigo, contra os meus desejos, contra a minha carne, contra aquilo que a minha carne deseja, eu subjugo ela. Mesmo que eu pregue para os outros, porque às vezes, irmãos, a gente está pregando tanto e a gente acha, irmãos, que a gente sabe tudo da Bíblia e a gente esquece de viver o Evangelho, e a gente esquece de cuidar da vaidade, irmãos, daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E Paulo vem dizendo assim, eu tenho que também, da mesma forma que eu prego, eu preciso viver isso para eu não ser reprovado. Porque Paulo está dizendo assim, o que adianta? Eu estar na igreja, eu pregar, eu cantar, eu tocar, eu servir, eu ajudar os outros, mas eu mesmo estou sendo reprovado por Deus. Ele está falando que ele precisa tomar esse cuidado, mesmo ele sendo Paulo. Primeira coisa, irmãos, se a gente quer vencer, a gente precisa subjugar as nossas vontades humanas, carnais. A gente sabe, é o que Paulo estava dizendo desde o início. O bem que eu tenho que fazer, esse eu não faço, eu tenho que passar a fazer. Mas aí como que a gente alimenta o Espírito? Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, melhor forma de você se alimentar é através da palavra de Deus. Melhor forma de deixar o seu espírito forte é através da palavra de Deus. E eu vejo algumas pessoas muitas vezes entrando em crise, porque vem para a igreja, ouve a palavra e às vezes ela fala assim, pastor, mas eu não consegui gravar tudo que o senhor pregou na semana passada. Se o senhor me perguntar o que o senhor pregou na semana passada, eu estava aqui, pastor, mas eu não lembro qual era o texto, eu não lembro o que o senhor falou, eu não lembro direito. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que você comeu na segunda-feira no almoço? Lembra? Se alguém lembra, parabéns pela memória. Vai ter aqueles que falam assim, não, pastor, eu como a mesma coisa todo dia, então eu sei o que eu como, o que eu comi. Né? Tem esses assim, né? Aí a gente olha para isso, irmãos, a gente fala assim, você não lembra, mas sustentou o teu corpo, te deu energia, você está vivo. Por quê? Você não lembra o que você comeu, mas foi alimento para você, e ele sustentou para você. Irmãos, às vezes eu fico preocupado, e eu falo isso, irmãos, na pandemia, irmãos, a minha maior preocupação é porque, infelizmente, irmãos, eu sei que tem pessoas dentro da igreja que só tem contato com a palavra de Deus dentro da igreja. Eu sei que dentro da igreja, irmãos, está cheio de pessoas que só tem momento de oração dentro da igreja. Quando a pandemia veio, irmãos, minha preocupação, né, e aí uma das preocupações do pessoal lá da igreja do Morém, que eu estava lá, o pessoal falava assim, pastor, e questão de dinheiro? Eu falei, irmãos, a gente sempre pregou que Deus supriria todas as nossas necessidades, não sempre pregou? Está na hora da igreja viver isso, então relaxa que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, fica tranquilo, as pessoas vão entregar, a gente dá um jeito disso depois. Isso não é o principal. O principal é como é que nós vamos levar a palavra para as pessoas. Irmãos, a gente criou culto doméstico, eu fazia o pessoal tirar foto, me mandar para poder, lá com a família, que estava todo mundo no culto doméstico. A gente começou a fazer transmissão online, porque a gente tinha os grupos, a gente criou grupos de WhatsApp lá, onde as pessoas compartilhavam da palavra, oravam. Porque, irmãos, tem gente que só tem contato realmente com Deus aqui dentro. Não é o correto a se fazer, meu irmão. O correto é você ter uma vida de oração diária. O correto é você ter uma vida de leitura da palavra. Pastor, mas eu não entendo. Pastor, mas não entra na minha cabeça. Pastor, mas eu não sei o que é isso. Eu não entendo, eu preciso estudar mais. Meu querido, se alimente
O que você come, você não sabe como foi preparado. Você não sabe muitas vezes quem fez. Você não sabe os processos que essa pessoa fez para que você se alimentasse. Você só come dela. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em ler da palavra de Deus? Eu não entendo, você não entende hoje, mas amanhã você vai passar a entender. Você precisa se alimentar. Nem que seja um versículo por dia, meu irmão, é o suficiente para isso te alimentar. Nem que você leia o mesmo versículo uma semana inteira, irmãos, aquilo vai te alimentar. Enquanto você não entender, você fica ali naquele versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai te alimentar todos os dias que você meditar nele. Porque meditar, irmãos, é você visualizar, espiritualizar e praticar. E viver. E às vezes algumas pessoas conseguem ler aquilo dali, entender, a chave para a vida dela foi. Outras precisam ter aquele contato constantemente com ela. Você precisa se alimentar. Você precisa estar ali, se alimentando constantemente da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eu fico preocupado com crente que falta muito culto. Sabe? Que vem uma vez por mês. Vem uma vez a cada 15 dias. Meu irmão, às vezes tem muito crente desnutrido hoje. É por falta da palavra de Deus e de oração. Você precisa ter esse contato. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa criar um jeito de se aprofundar nela, porque ela vai fortalecer o teu espírito, para que vença a carne. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Segunda forma, irmãos, e a gente termina aqui, de você alimentar o seu espírito, é pensar em coisas boas. Tem gente que às vezes critica: não, pensamento positivo não é de Deus, não. Está na Bíblia, irmão. Está escrito aqui, foi Paulo que escreveu. Você tem que ter pensamentos bons. Não vamos pensar nisso que é ruim, não. Vamos pensar no que é bom. Está certo, irmão, tem que pensar no que é bom mesmo. Vai dar tudo errado. Não, irmão, já deu tudo certo. Vamos pensar positivo, vamos pensar certo. É a Bíblia que está mandando. Porque é a forma da gente alimentar o nosso espírito, irmãos. A gente pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, aquilo que é correto. O que é certo? É o correto, é isso que eu tenho que pensar. Aquilo que é amável, que é admirável. Essas coisas precisam permear a minha mente, irmãos. E aí tem gente que fala assim: pastor, mas eu não consigo controlar aquilo que eu penso. É uma verdade, irmãos, mas você decide alimentar ela ou não. Você decide continuar pensando naquilo ou não. Você decide se você vai mudar de pensamento ou não. Pastor, mas é muito difícil para mim. Hoje é difícil, mas tudo é prática, tudo é constância, tudo é disciplina. Se você não se disciplinar a pensar em coisas boas, a pensar em coisas amáveis, em coisas nobres na sua mente, meu irmão, você nunca vai conseguir, se você não se esforçar. Fui para a academia essa semana, irmãos. O Edinho está até comemorando. Fui para o estúdio lá, amanhã estou lá de novo. Irmãos, te falar um negócio. Edinho falou uma coisa para mim, eu guardei, eu já falei isso para umas 40 pessoas já, Edinho. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, as pessoas para voltar, para fazer aquilo que Deus quer, é muito difícil. É igual você começar a se exercitar. Dói. A gente não quer ir. Primeiro dia que eu fui para a academia, irmãos, estava chovendo. O que você acha que passou na minha mente? Vai não. Para que tu vai? Olha o tempo que está. Eu olhei aquilo, eu falei assim:
Cala a boca, carne. Eu vou. Eu fui. Aí eu perguntei outro dia para um amigo meu, com quanto tempo a gente começa a ter prazer em fazer atividade física, porque assim, vou falar um negócio, irmãos, no outro dia eu fiquei 3 dias dolorido, até dizer chega, isso aqui meu, irmão, queimando tudo, porque é difícil fazer aquilo que é bom, irmãos, aquilo que é certo é difícil, a gente não quer fazer. Aí um amigo meu falou que com 3 meses, eu estou orando para esses 3 meses passar rápido, irmãos, para eu não furar nenhum, porque eu quero mudar de vida. Mas é difícil, irmãos. É difícil. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém incentivando. A gente precisa de alguém falando. Por isso que eu gosto do Gessel, irmãos. Por mim, todo mundo ir para o Gessel a partir de amanhã, tá? Eu estou falando, é quinta-feira. Porque você precisa de alguém ali do teu lado falando, não, você vai conseguir. Vai, você não pode desistir, não. Você precisa ter alguém da sua confiança do teu lado dizendo, não, essa luta sua aí, ela é nossa, nós vamos vencer junto. Vamos lá, não para não. É difícil. É difícil pensar em coisa boa. Porque às vezes quando a gente encontra aquela pessoa que nos fez tanto mal, a gente só consegue lembrar daquilo que ele fez de mal para a gente. Mas a gente não lembra em nenhum momento das coisas boas que aquela pessoa um dia já proporcionou para a gente. É desafiador, irmãos. Mas é uma decisão. Viver a vida em Cristo, viver a vida com Deus, é uma decisão difícil de se tomar. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque quando o espírito estiver forte, igual o Edinho estava aqui, irmãos, numa guerra, pela sua alma, pelas suas decisões, por aquilo que você acha que você deve tomar, contra o seu maior inimigo, que é você mesmo, que é a sua carne, o seu espírito vai estar forte, uma voz audível no seu coração dizendo, não faça isso, haja diferente, mude a sua forma de pensar, haja por aqui, vá por ali, perdoe aquela pessoa. Não vai ter mais uma voz na sua mente dizendo, você tem que se vingar mesmo, essa pessoa não presta, você precisa fazer assim mesmo, você tem que satisfazer os desejos da sua carne. Cada vez que a gente fortalece o nosso espírito, é a voz de Deus falando cada vez mais alto dentro do nosso coração. Mas cada vez que a gente cede para a carne, meu querido, é o diabo que tem mais voz no nosso ouvido. Quem você quer ouvir? Quem você vai decidir ouvir? É quem você vai alimentar. Você pode se colocar de pé. Sabe, irmãos, eu vou completar 10 anos de pastor consagrado. 15 anos desde que eu... 13 anos, 15 anos. Desde que eu... 13 anos, desde que eu entrei no aspirantado. Eu trabalho na igreja desde os meus 14 anos, sirvo na igreja desde os meus 14 anos. Já fui líder de jovens, líder de adolescentes, já trabalhei num monte de área, irmãos. Aí você fala assim, pastor, o senhor nunca viveu momentos altos e momentos mais baixos? Vivi, verdade. Teve momentos que eu estava mais forte, irmão. Teve momentos que eu estava mais para baixo. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que eu nunca parei. Mas nessa caminhada eu já vi um monte de gente, irmãos, serem cheios do Espírito Santo, estarem aqui, serem batizadas com o Espírito Santo. Mas um dia resolveram dar a voz à carne, ao seu eu. Pelo incrível que pareça, irmãos, apesar de eu ter 40 anos, eu já vi amigos morrerem mais novos do que eu.
Eu já vi amigos serem mortos, mais novos do que eu, porque um dia tomaram uma decisão fora daquilo que a palavra de Deus diz. Eu vi amigos que as pessoas não davam nada por eles, e hoje são firmes na igreja como nunca, porque apesar da vida do passado que tiveram um dado momento que tomaram uma decisão. E eu já vi muita gente forte na igreja, hoje totalmente desviada. É uma decisão. Quem você vai ouvir? Quem você vai alimentar? É o espírito ou é o seu inimigo? A sua carne, o seu eu. Feche seus olhos. Tome essa decisão hoje. Eu te garanto, isso eu te garanto, você não vai se arrepender de alimentar o teu espírito, de fortalecer o teu espírito. Pastor, mas tem umas coisas da carne que eu gosto muito. Peça hoje para Deus. Eu tenho explicado para algumas pessoas. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia, olham para Deus e falam: poxa, mas não pode fazer um monte de coisa. Meu irmão, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. As coisas que Deus fala que nós não devemos fazer, não é porque Ele é ruim, é porque Ele é bom. Porque o que Ele fala não, irmãos, é para proteção nossa, é para nossa preservação, é para o nosso cuidado. Quando você fala sim para a sua carne, você está falando não para Deus, e você está entrando num lugar perigoso, que vai te trazer prejuízos. Decida hoje alimentar o teu espírito. Se você hoje precisa tomar essa decisão na sua vida, se você reconhece que você precisa mudar a alimentação da sua alma, você precisa fortalecer mais o seu espírito, coloque a mão sobre o seu coração. Comece a dizer para Deus, comece a falar com Ele. Fale para Ele o que você precisa mudar. Fale as áreas da sua vida que precisam mudar na sua carne, que precisa ser dominado, subjugado. O que você precisa morrer na sua carne, para que você vivifique o seu espírito. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele.